É claro que precisa de mais. Todo mundo tá vendo que precisa de mais. Eu acho que tem mais do que isso, sabe, Edu? Eu acho que tem uma má vontade fomentada contra o Atlético. Isso é muito ruim, Edu. Ontem, quando surgiu aquela notícia, o Atlético perdeu a venda de um jogador porque a diretoria não estava... Isso é de uma falta de caráter, sabe? Isso é de um vale-tudo no jornalismo que me incomoda muito. Aliás, não sei nem se dá para chamar de jornalismo, porque eu não acho que isso é jornalismo. E isso é muito ruim. Porque, olha, o Atlético tem direito de vender, como tem direito de não vender. E me parece que tem gente hoje no contexto do futebol assim... Se vende, arruma um jeito de criticar para falar o seguinte: olha, vendeu, não devia vender, não valoriza os jogadores da casa, podia valer muito mais amanhã. Se não vende, fala o seguinte: olha, não vendeu, perdeu uma grande oportunidade, devia ter vendido, não é assim que faz. Tá cheio de professor de Deus hoje, querendo clique, querendo like, querendo ganhar uma ascensão rápida e fácil às custas da imagem do clube, e isso faz muito mal para o Clube Atlético Mineiro, para a instituição. Isso acontece também com o Cruzeiro, isso acontece com o Flamengo, isso acontece com o Corinthians, isso acontece com o Vasco. É mais ou menos o seguinte: deixa eu plantar aqui a discórdia, porque eu vou ter aqui os meus 500 mil, 1.500 ou 500 mil likes, views, para ganhar alguma notoriedade, algum espaço. E eu acho isso muito ruim. Você tocou num ponto, João, que dá até uma discussão, dá um programa especial sobre isso, porque hoje tem muita gente tentando fazer jornalismo sem fazer a menor ideia do que é fazer jornalismo. Exatamente. Que por algum mérito, por comunicar bem, por ser uma pessoa influente, tem muita gente que segue, que acompanha, forma a opinião de muita gente, mas não faz a menor ideia do que é o fazer o jornalismo. Ontem, no Rádio Esportes, antes dessa nota infeliz do staff do Alisson, que aí é a opinião, eu achei uma nota infeliz. Ontem o Thiago perguntou... Eu acho que foi mais do que infeliz. Eu acho que foi de uma falta de caráter enorme, na minha opinião. Não tô te pedindo pra concordar. Não, eu concordo. Eu falei infeliz pra ficar... Foi de uma falta de caráter enorme. Concordo. Os caras querem vender o Alisson a qualquer custo, querem botar a faca na diretoria do Atlético, no peito da diretoria do Atlético a qualquer custo, querem tirar o cara de dentro do Atlético. E tem gente que tá dando vazão a isso, sem fazer uma coisa que é básica do jornalismo. Básico, beabá. Primeiro dia, se para fazer jornalismo tivesse botado a bundinha lá na cadeira... É a primeira aula. Da faculdade de jornalismo, ou tivessem colocado o popô numa redação de um veículo sério, como temos muitos, não só Itatiaia, aprenderiam na primeira aula ou no primeiro dia convivendo com quem faz jornalismo com seriedade. Escute os dois lados. Escute o outro lado. Só que tá virando um vale tudo. Você tem que ouvir as duas versões. E aí, João? E vou dizer mais, viu, Edu? Vou dizer mais. Porque tem dia que a gente acorda tendo que falar. E querendo falar. Toma sua água, Edu. Vou tomar. Como diria Oswaldo Faria, com quem tive o privilégio de aprender a fazer jornalismo, meu filho toma o Lexotan e toma o Gadernal. Vou dizer mais. Olha, eu tô muito preocupado com o futuro de um jornalismo onde vale qualquer coisa para ter like, vale qualquer coisa para ter visualização, onde vale qualquer coisa para poder monetizar. Isso é muito preocupante, isso é muito grave, isso vai acabar com o jornalismo, isso vai acabar com a comunicação, porque aí começa a valer fake news, começa a valer a não apuração, começa a valer jogar qualquer coisa na rede para visualizar, a dar vazão a esse tipo de coisa lamentável, como que fizeram os empresários, que acham que faltaram com a ética e com o caráter. Porque, o Atlético não é obrigado a vender, não, gente. O cara não tem um contrato com o Atlético? Tem longo ainda. O Atlético não tá pagando ele em dia? E tá na seleção. Eles não aceitaram esse contrato do jogador? Não, queremos sair. Contrato vale pros dois lados. Quer sair? Vai lá e pagar a multa rescisória. Ah, não, mas a multa rescisória é muito longa, muito alta, é muito pesado, o contrato é muito longo. Não assinassem. Então espera a gente definir o que a gente quer. Porque se o Atlético hoje virar e falar o seguinte, olha, nós não vamos pagar mais pro Alisson o que ele ganha, vamos pagar 20% do que nós pagamos porque ele quebrou a perna. Aí esse mesmo empresário
Vai falar, opa, peraí, ó, eu tenho um contrato aqui, eu quero que cumpra o contrato. Ah, tá brincadeira o que tá acontecendo. E ó, você, torcedor do Atlético, quando entra nesse tipo de pilha, você, torcedor do Cruzeiro, do Flamengo, do Corinthians, você tá colaborando pro mal do seu clube. Você está fazendo mal ao seu clube. No Rádio Esportes ontem, antes dessa nota, né, que foi falada, antes do Paulo Brax falar em nome do clube, o Thiago Reis me perguntou sobre a possibilidade de uma saída do Alisson e você tocou num ponto aí que vai muito ao encontro do que eu falei no Rádio Esportes, João. Eu falei, olha, uma possível venda do Alisson tem um peso que vem lá da venda do Savinho. Que foi mal feita pela diretoria do Atlético, na minha opinião. Tudo bem, mas aí, se é o que você falou agora há pouco, se vende tá errado, se não vende tá errado. Mas eu tô até dizendo isso aqui, Edu, pra depois não falar, tudo que a diretoria do Atlético faz tá certo, estão passando pano. Não. Diretoria do Atlético erra e erra muito. Como qualquer pessoa que se propõe a produzir, erra e acerta. Mas, o que eu tô dizendo é, o contrato do Savinho, a venda, tem uma série de questões ali que podem ser questionadas. Gosto muito numa frase sua. É muito difícil fazer conta com o bolso dos outros. Né? E eu não sei o que o Atlético estava passando naquele momento. Mas vendeu. Vendeu de uma maneira que talvez hoje a própria diretoria do Atlético se arrependa. E até por se arrepender, tenta fazer diferente no caso do Alisson. Aprendeu com o erro. Eu acho que é isso que acontece, viram uma falha naquela ocasião e essa história do Savinho, ela volta. Porque o Alisson é um potencial, eu vejo muito potencial no Alisson, imagino que dentro do clube também. E para vender um jogador desse nível, jovem ainda, João, você tem que colocar um monte de coisa na balança. Além dessa história do Savinho, como eu vou utilizar o Alisson esse ano? Como ele tem sido utilizado? Ele tem tido oportunidade? Ano passado ele teve bastante oportunidade. O Alisson jogou alguns jogos, teve uma lesão grave, retornou, tanto que está na seleção brasileira da sua categoria. Se ele tivesse sumido, ele não teria ido para a seleção. E esse ano, mais uma vez, o Alisson pode ter oportunidades. E o 13 pode virar 15, pode virar 16, pode virar 20, assim como o clube precisa pesar. O Alisson vai ter oportunidade, porque se ele não jogar pelo Atlético, o 13 oferecido pode virar 10, pode virar 7, pode virar 5, pode não virar nada. Então, é o projeto esportivo que eu vejo o Atlético em relação ao Alisson, ele existe. O Alisson foi aproveitado na última temporada. O Alisson está jogando com a camisa da seleção brasileira da sua categoria. Então, acho que essa história foi muito mal conduzida pelo staff do jogador e o Atlético fez o que qualquer clube faz. Recebe uma proposta, envia uma contra-proposta, não houve acordo, acabou, vida que segue. E tem todo o direito de não querer fazer o negócio, gente. Tem todo o direito de não querer fazer o negócio. Dizem que o Atlético tentou o Gregório e o Botafogo não quis, acabou. É assim a vida. Poxa, foi muito ruim o que fez a equipe do Alisson. E pior ainda, foi a maneira que foi tratado por gente querendo like na internet, dando vazão a isso, sem fazer o básico do jornalismo, até porque não é jornalista. Isso. Que é de ouvir o Atlético, de ponderar. E o torcedor tem que começar a entender que isso faz mal ao clube. Isso prejudica o clube. O Clube Atlético Mineiro, o clube é instituição. Tô falando de diretoria, não tô falando de quem tá aí, porque quem tá aí não é eterno. Uma hora vai passar. Mas esse tipo de coisa faz mal ao clube, à instituição. Isso aconteceu algumas semanas no Cruzeiro, quando do Matheus Pereira, o Matheus Pereira vai ter uma proposta, o Pedro Lourenço foi ouvido, falou, não está à venda, se pagar 25 milhões de euros, talvez a gente converse, acabou. Ele tem contrato com o clube. É terrível o tempo moderno que nós estamos vivendo, onde vale tudo pelo like, onde vale tudo pelo clique, onde vale tudo pela visualização, pela monetização. É terrível. Isso é muito ruim, gente. Pelo amor de Deus.